Peço aos irmãos que abram comigo em Gálatas, capítulo 4, versículo 21. Gálatas 4, 21. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 4, 21 até o 5, 1. Vamos acompanhar a leitura da palavra do Senhor. Dize-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre, mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é um Monte Sinai na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os que têm marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Vamos pedir que Deus nos guie e fale aos nossos corações, meus irmãos. Seu Deus, nós lemos a Tua palavra e pedimos que essa palavra que foi lida seja implantada em nossos corações. Que o Senhor abra os ouvidos, coração de cada um aqui, Senhor, para que o Teu Evangelho seja semeado, para que ele seja fortalecido, para que ele seja avivado pela ação do Espírito Santo. Faz de nós pessoas que dependam da graça de Cristo, que sejam fundamentadas no Senhor, e livra-nos de toda a escravidão espiritual. Isso para a honra e para a glória do Senhor. Em nome de Jesus que nós pedimos e que nós agradecemos. Amém. Imagina a situação, você ter alguém que viveu como escravo, trabalhando de sol a sol, segunda a segunda, sem descanso, comendo uma comida miserável, dormindo num lugar sujo, imprestável, com uma muda de roupa apenas, mal cheirosa. E aí essa pessoa ganha liberdade, tem a chance de viver uma nova vida e tem até condições agora de viver uma nova vida de fato, uma vida livre. Pode escolher o caminho que quiser, você pode buscar e lutar pelas coisas, melhores condições de vida e desfrutar delas. E de repente essa pessoa decide que quer voltar a ser escravo, quer voltar a comer qualquer coisa que lhe deem, quer voltar a dormir num lugar imprestável, quer deixar de lado todo o ganho que poderia ser para ele mesmo crescer na vida, para sujeitar-se a uma outra pessoa que ele sabe que vai submetê-lo a uma opressão. Seria uma coisa de loucura, né? Mas quantas vezes nós cristãos não deixamos a escravidão do pecado para nos submetermos a uma escravidão do mundo? A principal escravidão do mundo tem a ver com a aprovação das outras pessoas. Isso encarna várias outras possibilidades. Uma das possibilidades é de que nós deixemos que o mundo dite aquilo que nós vamos viver. Nós sigamos uma mentalidade de rebanho, apenas seguindo o fluxo das pessoas. E se elas estão indo por um caminho ruim, e a gente sabe que estão seguindo por um caminho ruim, a gente vê isso acontecendo a todos os dias, a gente vê as pessoas por aí, e a gente diz, deixar levar por isso, deixar seguir o caminho de todos,
defendendo opiniões que não são de acordo com a palavra de Deus, mas são segundo as pessoas. Ou talvez nos deixando levar para um outro lado da aprovação humana, que é hoje essa ideia de uma tolerância e diversidade, de que você pode ser qualquer caminho que você quiser, mas se você for radical num ponto, as pessoas vão ignorar você, as pessoas vão colocar você de escanteio, vão cancelar você, vão te colocar à margem. E toda vez que nós vemos pessoas se colocando contra o que outras dizem, a reação sempre é de uma oposição. Essa oposição pode ser um cancelamento, como eu falei, pode ser de uma perseguição de fato, pode ser de calúnias, difamações, pode ser até de agressões. Mas sempre há essas duas possibilidades, de nós seguirmos conforme o mundo, dançarmos conforme a música, ou sofremos problemas contrários. E de certa forma, Paulo está lidando com isso aqui. Porque ele traz tanto a ideia de eles seguirem para uma escravidão, quanto também a possibilidade de uma perseguição que muitos já estão sofrendo ali. E na verdade, meus irmãos, todos nós nascemos escravos. Jesus fala que aquele que peca é escravo do pecado. Todos nós nascemos escravos. Mas em Cristo nós temos uma liberdade em relação a essa escravidão. No entanto, em muitos lugares, ao longo da história também, as pessoas deixaram a liberdade da graça de Deus, a liberdade do Espírito Santo, para se sujeitar a uma lei que nos torna cativos. Não a lei de Moisés em si mesmo, mas a forma de lidar com ela que eles estavam vivendo naquele momento e que nós podemos lidar também. Assim foi também a situação na época da Reforma. Nós estamos no mês da Reforma. Quando a igreja começou a entender sobre a salvação somente pela graça, somente por Cristo, somente pela fé, a reação contrária foi de perseguição. E de dizer que essas pessoas estavam se voltando contra Deus. Porque muitas pessoas que não tinham entendimento se apegavam a isso. Mas em Cristo nós não somos mais escravos, nós somos livres. E essa é a mensagem de Paulo nesse momento. Em Cristo nós não somos escravos, mas livres. E Paulo começa questionando se é de fato que eles têm buscado a lei, porque a busca pela salvação pela lei vai contra a lei. Então ele fala isso no versículo 21. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso vocês não ouvem a lei? Ele vai explicar melhor sobre isso, mas a gente já pode ver por aqui que muitas pessoas que insistem e dizem, não, eu tenho um entendimento correto das Escrituras. Eu quero viver pela palavra de Deus. Muitas vezes não conhecem essa palavra. Elas conhecem jargões, elas conhecem falsos ensinamentos. Voltando na época de Paulo, aqueles que queriam estar sob a lei não estavam entendendo, de fato, que a lei apontava para Cristo, apontava para a graça de Deus. Que o centro da lei era a misericórdia revelada nos sacrifícios feitos, e que Cristo era o sacrifício definitivo. Eles se apegavam a coisas que não eram as coisas primárias da lei. Na época da Reforma, as pessoas que queriam dizer que nós devemos viver verdadeiro cristianismo não entendiam ele. Porque baseavam o seu verdadeiro cristianismo em tradições humanas, que eram ditas vindo dos apóstolos, tradições muitas vezes incoerentes e que certamente não se apoiam na palavra de Deus. E muitos hoje se apegam a isso também. Mas por que as pessoas fariam isso? Por que eles deixariam aquilo que é evidente que é a palavra de Deus por outra coisa? Se a gente pegar pelo exemplo dos Gálatas, da época dos Gálatas, nós podemos entender um pouco melhor sobre isso. Veja Gálatas capítulo 6, versículos 12 e 13. Paulo dá dois motivos para a atitude dos adversários dele. Ele diz, todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrange a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo, pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Então, Paulo anunciava o evangelho da graça, a igreja depois vai entender que o povo da igreja, aqueles que não eram judeus que vieram a Cristo, não precisam mais guardar a questão de alimentos, de dias da semana e da circuncisão, A circuncisão era como uma operação da fimose,
mas era feita com a ideia de marcar a aliança do povo com Deus. E eles queriam constranger essas pessoas a voltar a essas coisas. E por quê? Primeiro motivo, no versículo 12, eles não queriam ser perseguidos. Os judeus estavam perseguindo a igreja, eles queriam dizer, nós somos judeus que vieram para Cristo, mas nós estamos fazendo essas pessoas voltarem ao caminho de Moisés. Irem para o caminho de Moisés. E aí eles se gloriariam então disso, versículo 13 também. Então nós vemos que é um medo de ser perseguidos, mas também uma exaltação de guiar as pessoas na sua própria tradição. E talvez o que leve as pessoas hoje também a isso é a mesma coisa. Na época da reforma, a mesma coisa. É temer que se eu não for contrário àquele sendo perseguido, eu posso ser perseguido também. Se eu não andar conforme a música desse mundo, as pessoas podem ficar contra mim. Se eu não me posicionar conforme a maioria, eu posso me dar mal. É mais ou menos, né? Como você estando numa final de campeonato, você conseguiu lá o ingresso para a bancada errada. E aí o seu time faz gol, você tem que ficar quieto. Ou o time contrário faz gol, você tem que fingir que está comemorando, para você não ser linchado ali. Mas isso que as pessoas fazem muitas vezes, elas se voltam para um caminho de escravidão. Mas também a lei era uma coisa que era usada pelos falsos religiosos como uma forma de garantir a sua proeminência entre as pessoas. Os fariseus, que eram os maiores anunciadores de que a lei era um caminho de salvação, eles viviam de uma forma hipócrita, fazendo um papel para serem vistos pelas pessoas, e as pessoas reconhecendo eles, aplaudindo eles, colocavam eles num pedestal, como pessoas que eram fiéis à obediência a Deus. E talvez nós não queiramos o evangelho da graça, porque o evangelho da graça nos humilha. Ele diz, você não tem nenhum mérito diante de Deus. Você depende dele totalmente. Você não tem do que se orgulhar, pelo contrário. E talvez nós não queiramos ouvir a lei de Deus. Veja, na Escritura, não dar ouvidos a algo não é meramente uma questão de opinião divergente. Muitas vezes é uma questão de dureza de coração. Da pessoa não querer de forma alguma sequer pensar sobre aquilo que está sendo dito. Talvez seja o seu caso nesse momento. Você veio aqui, talvez constrangido por alguém, e aí você começa a ouvir algumas coisas, você diz, bom, isso daí é a sua opinião, né? Cada um tem direito à sua opinião. E aí começar a querer inventar várias coisas. Eu lembro de uma situação que eu estava discipulando alguém, e a pessoa falou assim, olha, eu não concordo com você. Eu falei, por quê? Ah, eu não sei por quê, mas eu não concordo com você. Eu não sei explicar o porquê. Bom, se você não tem argumentos, então das duas uma, ou você fica teimoso na sua posição, ou você aceita que talvez a outra posição esteja certa. Nós somos chamados a ter um coração aberto, e Deus de fato abre o nosso coração. Mas Ele vai explicar então o que a lei diz. E Ele vai mostrar, a lei mostra que a liberdade só vem pela promessa, a salvação só vem pela promessa. Versículos 22 a 27, eu gostaria de ler de novo com os irmãos. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava, o outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão, esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito, alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os das que têm marido. Paulo usa aqui um recurso que alguns usavam na época, que é chamado de alegoria. Alegoria é você pegar uma situação, um texto da Escritura, e interpretá-lo de modo simbólico, a partir de outras partes da Escritura. Nós não usamos mais isso, talvez você estranhe isso, por uma razão muito simples. Geralmente a alegoria é uma coisa que se torna muito arbitrária, muito do desejo de quem fala, de quem interpreta.
Mas Paulo fez isso, como é que a gente fica? Né? E é como um professor meu de seminário diz, Paulo era inspirado por Deus, eu não sou. Né? Então, se eu, né, pastor Fernando, né, fomos nosso sermão de prova no seminário, falar uma coisa dessa, sem ter esse texto na Bíblia, pegando só Gênesis 21, do qual Paulo está usando como referência, a gente ia levar 0. Mas Paulo, sendo inspirado, ele pode nos guiar nisso. Ele não está negando que isso aconteceu como fato. Ele pressupõe que é um fato, senão o argumento dele cairia por terra. Mas ele está aplicando isso à situação da igreja. E de fato, né, diz a Bíblia que Abraão teve vários filhos, mas geralmente a gente centra em 2 deles, os 2 primeiros, porque eles são o que realmente importa. Abraão recebeu uma promessa de Deus, de que ele teria uma grande descendência que habitaria numa terra prometida. Os anos foram passando, mais de 20 anos, ele não tinha esses filhos. Cerca de 20 anos passaram, ele não tinha esses filhos. E aí então, a Sara, seguindo o costume da época, dá a sua escrava Agar para se deitar com Abraão. E aí gerar um descendente para ele. E de fato isso acontece, ele dá o nome de Ismael. Só que então Deus diz que o verdadeiro herdeiro de Abraão, que receberia as promessas de Abraão, não seria Ismael, mas seria um filho de Sara. Sara era uma mulher estéril, por isso ela tinha feito aquilo. Mas Deus faz um milagre na vida deles, eles de fato têm um filho, que dão o nome de Isaac. Só que há uma certa situação em que Ismael, por ser escravo, entender que ele perdeu a herança, começa a ficar contra Isaac. E ele vai usar isso para se referir àquilo que nós passamos, àquilo que nós devemos nos apegar aqui. Mas ele fala então que essas 2 mulheres são 2 alianças, 2 formas de se viver. Uma forma é de se viver, se relacionar com Deus, ter uma aliança com Deus baseada numa lei. Uma lei que poderia supostamente salvar você. Se você obedecer a cartilha à risca, sem cometer um pecado sequer, você será salvo. Mas ele diz que isso é uma forma de escravidão. E o escravo, ele não é um herdeiro de fato, ele não recebe nada de fato. Ele é apenas um servo. Ele diz que Agar é o Monte Sinai na Arábia. Por que Paulo usa essa ideia? Porque na época de Paulo eles entendiam que os árabes que viviam na região do Monte Sinai, né, que hoje nós chamamos de nabateus, eles eram filhos de Ismael, eles eram descendentes de Agar. E por isso ele compara, fala, os judeus de sangue que querem viver pela lei e ter uma salvação pela lei, eles na verdade são ismaelitas, eles não são o povo da promessa. Se você quer viver dessa forma, você não pertence ao povo de Deus de fato, você é alguém de fora da promessa. Paulo foi lidando com essa comparação desde o capítulo 3, entre promessa e lei. Ele começa dizendo que a promessa foi feita antes a Abraão, de que ele teria uma descendência, ele se apropriou disso pela fé. E uma lei que veio 430 anos depois da promessa, não poderia anulá-la. Ou seja, a lei não foi dada para substituir a promessa feita. Como eu citei algumas vezes, né, as pessoas acham que às vezes Deus fala uma coisa e aquilo que vai sendo falado depois vai excluindo o que veio antes. Mas Deus não faz isso. Ele fala então que a lei não tinha o objetivo de nos salvar, a lei tinha o objetivo de mostrar que nós precisamos de um Salvador, de mostrar o nosso pecado. Seja qual caminho você tiver na vida, você não vai alcançar a salvação ao seguir uma série de regras, uma série de rituais, através da sua própria obediência. Porque Deus só aceita aquilo que é perfeito. E só Cristo foi sem pecado. Se você tentar viver pela sua obediência, você será condenado. Aliás, é isso que ele cita no capítulo 3, versículo 10, quando diz: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Mas ele faz uma comparação então e diz que esse povo é a Jerusalém atual, são os judeus que estão lá e não querem saber de Cristo.
qual é outro grupo? Qual é a outra aliança? É a aliança que de fato Deus trouxe para nós em Cristo. Ele fala no versículo 26, a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. E essa era uma ideia comum que as pessoas tinham, né? Aqui tem vários elementos, né? Em primeiro lugar, de uma Jerusalém celestial. Havia um livro que não era inspirado por Deus na época, que era o quarto livro de Esdras, e ele falava que a Jerusalém celestial é aquilo que nós chamamos de paraíso, e que teria sido revelada para Adão antes da queda, para Abraão no momento em que Deus faz uma aliança com ele recebe pela fé, e com Moisés no Monte Sinai, de modo que o tabernáculo teria sido criado como representação desse paraíso. E esse paraíso era Jerusalém celestial, segundo a visão deles. Ele está dizendo que essa Jerusalém, que esse paraíso, é da onde nós viemos, a nossa pátria, a nossa nação-mãe. E ele cita então o texto de Isaías 54, versículo 1, que é um texto que nós lemos no começo do culto e que está citado aqui no versículo 27. E veja a comparação, né? Que interessante, né? Ele diz, alegra-te, ó estéreo, Sara era uma mulher estéreo. Ele fala que mais são os filhos daquela que foi rejeitada do que aquela que não foi. Os judeus rejeitaram a igreja, rejeitaram a Jerusalém celestial, mas ela vai ter muito mais filhos do que eles. E de fato é assim, meus irmãos. Se você comparar o número de cristãos no mundo com o número de judeus, você vai ver que o número de cristãos é absurdamente maior. Mas ele traz esse texto que vem logo depois do capítulo de Isaías, que fala sobre a morte de Jesus pelos nossos pecados, e nos chama a alegrar nisso. O capítulo ainda fala que as tendas seriam lançadas e aumentadas para todos os lados, para que pessoas de todas as nações viessem, como aqueles que não eram judeus. E a mulher que foi repudiada pelo marido por causa dos seus pecados, seria restaurada por Deus. E ele fala, nós somos os filhos da promessa como Isaac. Agora veja, o que Paulo está colocando para você é que apenas dois tipos de caminhos na vida. Eu sei que tem várias religiões no mundo, eu sei que supostamente há vários caminhos, mas Paulo está colocando, segundo a sua época, dois caminhos, duas possibilidades para a sua vida. Uma possibilidade de escravidão, de você rejeitar a Cristo e tentar ter alguma coisa da parte de Deus, seja salvação, sejam bênçãos, seja o que for, através da sua obediência. E ele fala, isso é uma vida de um escravo, não de um filho. A outra possibilidade é você ter liberdade e participação na vida do filho. De você ser de fato parte da casa, parte de um relacionamento genuíno com Deus. Boa parte aqui tem a noção da diferença entre ser um empregado e ser um filho. Ser um escravo é mais difícil ainda. Mas qual a diferença de um empregado para um filho? Se o empregado não satisfazer aquilo que o seu patrão determinou, ele é demitido. O filho pode ser disciplinado, mas ele é sempre acolhido de volta. O empregado trabalha por um salário. O filho trabalha porque ele é amado. O empregado, ele exige seus direitos. E exigido dos deveres dele. O filho é chamado para a mesa, para o relacionamento. Se o empregado não está bem no dia, o patrão não tem obrigação nenhuma de sentar com ele e falar, o que está acontecendo com você? Mas se um filho está mal, seu pai vai sentar com ele, se for um bom pai, e vai se perguntar o que aconteceu. E se ele não quiser falar, pelo menos um pai cristão vai estar em oração pelo seu filho. Muitas pessoas lidam com Deus como se Deus fosse um patrão. Eles são escravos. Eles vivem com medo de perder a sua salvação se não forem bons o suficiente. Eles trabalham, eles obedecem de modo cansativo e exaustivo, porque eles não têm confiança no amor de Deus. Trabalham por uma bênção, que pode vir hoje e amanhã já não existir mais. São pessoas que não têm um relacionamento com Deus e que não esperam de fato que Deus ouça suas orações, caso eles tenham a ousadia de desabafar sobre os seus incômodos na vida. Mas nós somos chamados a uma vida de filhos. Filhos cheios do Espírito que nos orienta a orar ao nosso Pai como Pai.
Filhos que podem apresentar suas mágoas, seu desânimo, até mesmo às vezes as suas murmurações, e Deus ainda agir com graça, acolher o choro, acolher em seus braços. Como filhos, nós servimos ao nosso Pai. Nós servimos porque estamos certos do seu amor. Estamos certos de que, porque Ele nos amou e porque Ele é digno disso, nós queremos honrá-lo. Nós adoramos Ele não porque nós achamos que Ele vai lançar um raio na nossa cabeça se nós não viermos no culto. Não porque nós achamos que alguma coisa ruim vai acontecer conosco, ou porque coisas boas não vão acontecer. Mas porque nós sabemos que Ele já tem nos amado, já tem cuidado de nós. O filho espera pelo amor do Pai. O filho vem com confiança pelo amor do Pai. Ele tem profundo prazer no seu Pai. Mas qual é o seu relacionamento com Deus? Você é apenas um escravo que está buscando qual é a lei certa para não se dar mal? Pulando de religião em religião, porque vai que essa religião dá certo? Como nos pagãos de antigamente, que iam em todos os templos, porque vai que o Deus que eu desagradei não é esse? E daí a oferta que eu fiz não valeu a pena, eu preciso ir até o outro templo para fazer outra oferta. E aí você vai de igreja em religião, ou você vai em várias igrejas buscando isso, buscando uma solução para os seus problemas em várias campanhas, porque uma não deu certo, a outra pode dar, como se tudo fosse uma questão de desempenho, se questionando se a roupa que você está usando é boa o suficiente, se a máscara que você usa é boa o suficiente, ao invés de se debruçar sobre o amor de Deus e confiar na sua graça, e confiar que quando você é salvo, você é unido ao Filho dele, e se torna parte de um novo relacionamento, no qual você clama a Deus como seu Pai, sabendo que você é ouvido, e tendo uma herança eterna em Cristo Jesus. Se nós estamos em Cristo, nossa herança já nos foi dada. O nosso lugar à mesa já nos foi dado. Ninguém pode tirar de nós. E nós não temos como perdê-lo. A última vez que eu preguei, lembrei da história do filho pródigo. E a história do filho pródigo é isso. Ele fez o pior que um filho poderia fazer ao pai. E o seu lugar continuava ali. Alguns acham que isso pode ser uma desculpa para pecar. Mas não é assim, meus irmãos. Quando nós crescemos e nos tornamos adolescentes, a gente começa a querer colocar nossos limites, colocar as asas de fora, e colocar a nossa maneira de agir, muitas vezes com ofensas, com desrespeito, mas quando nós amadurecemos e viramos adultos, nós voltamos para casa, por assim dizer. Não para morar na casa dos nossos pais, mas para tratá-los com amor, para recompensá-los por tudo aquilo que eles fizeram por nós, por honrá-los. Eu conheci uma pessoa esses dias que mudou de cidade para cuidar dos pais. E ele falou: quero retribuir um pouco do que os meus pais me deram. Eles cuidaram de mim, agora eu quero cuidar deles. Isso é um relacionamento de um cristão com Deus. Claro, a gente não vai cuidar de Deus, não tem como fazer isso, Ele não precisa da gente. Mas nós fazemos porque Ele fez primeiro. E não porque Ele está mandando na gente. Não porque Ele pode nos punir de alguma forma. Nós retribuímos o amor que Ele tem por nós. E nós fazemos isso com alegria. Quando você tem que obrigado a fazer algo, e talvez muitos aqui estejam pensando que amanhã é segunda-feira, desculpa te lembrar disso, mas você tem um horário para cumprir. Os jovens e adolescentes vão ter que ir para a escola, as crianças vão ter que ir para a escola, talvez, e tem que fazer as coisas. E a gente muitas vezes não gosta de ter que fazer as coisas. Mas como é bom quando a gente não é obrigado, mas mesmo assim a gente tem prazer em fazer aquilo. E com Deus é assim. Quando nós fomos salvos em Cristo, Ele nos libertou da obrigação de fazer as coisas. Alguns podem achar, não, quer dizer que você vai pecar, então você tem a opção de não agradar a Deus. Na verdade, nós vamos agradar a Deus por vontade própria. Isso vai ser algo leve para nós. A vida cristã não deve ser um peso.
Se você tem vivido a vida cristã com um peso, você tem se portado como um escravo. Nós temos a garantia do amor e da graça de Deus. E nós somos chamados à liberdade. Agora, Paulo vai dizer para nós, no capítulo 5, versículo 13, que nós não devemos usar a liberdade para dar ocasião à carne, mas para livremente servirmos uns aos outros pelo amor. Nós somos chamados a servir a Deus, porque nós somos servidos por Ele primeiro, quando Cristo deu vida por nós na cruz. Esse é o serviço que você tem prestado a Deus? Ou quando você não tem vivido a altura daquilo que você deveria viver, você fica com medo de pegar o carro e sair por aí, porque vai que você bate o carro e daí você morre, e daí supostamente você iria para o inferno. Ou então Deus não vai dar aquela bênção que você estava esperando porque você não foi fiel na última hora. Deus não vai estar ali para você quando você mais precisa porque você não fez o suficiente. Você não deu dízimo, então agora a sua casa vai para a penúria. Você não veio na igreja, então vai acontecer algum problema de saúde na sua família. Meus irmãos, isso não existe. Existe Deus disciplinar-nos amorosamente como um pai, isso existe. Mas é uma disciplina que vem do amor, daquele que tem um relacionamento. E nós somos chamados e trazidos para um relacionamento com Deus. Esse texto nos mostra, meus irmãos, a grande dádiva da ação de Deus. Mas ele também é um incentivo para nós entendermos que muitas pessoas virão a Cristo de todos os lados. E nós somos chamados a pregar-lhes o Evangelho. Para que eles venham e participem disso. Porque há muitas pessoas que vivem numa escravidão ainda. Muitas pessoas que nós conhecemos e têm medo de Deus. Muitas pessoas que nós conhecemos vivem numa cegueira, numa prisão. Eu estava conversando com os irmãos, há umas semanas atrás, saindo do culto, eles falando, nossa, a gente vivia cego, porque nós não conhecíamos, eles estavam se referindo à ideia de não conhecer de fato o amor de Deus, a graça de Deus, a liberdade que Deus nos dá. E meus irmãos, quando nós conhecemos isso, quando nós conhecemos algo que nos liberta de um peso, de um medo, de um receio, a gente quer falar isso para todo mundo, a gente quer que as pessoas venham e conheçam também. A nossa motivação para pregar o Evangelho não é porque Deus pode questionar a gente, bom, você bateu sua meta do mês ou não? Você está atrasado ainda, vai ficar para o mês que vem essa parte da meta. Nós fazemos isso porque nós recebemos algo de imenso valor. Jesus disse, comparou o reino de Deus com uma pérola e um mercador de pérolas que então vê uma pérola de grande valor, vende tudo o que tem para comprar essa pérola. Ou como um homem que vende um campo e descobre um tesouro enterrado no campo. Ele vende tudo o que tem para comprar aquele campo e ter aquele tesouro. Ele está se referindo ao reino de Deus, que o reino de Deus é melhor do que tudo. Mas qual é a essência do reino de Deus? É que Ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo. Ele é o nosso Pai, nós somos seus filhos agora. Ele nos ama profundamente, nos ama infinitamente, nos deu o seu próprio Filho na cruz por nós. E agora nós devolvemos a nossa vida a Ele. E nós damos muito menos do que aquilo que Ele nos deu. E está tudo bem para Ele. Não perca isso. Qualquer outra coisa vai ser insuficiente para assegurar o seu coração. Por que outro caminho é um caminho de escravidão? Em primeiro lugar, porque ele não leva a Deus. Mas ele é um caminho de escravidão porque ele nunca satisfaz a nossa alma. E nem pode fazer isso, porque ele não pode assegurar-nos o amor de Deus. É ficar tentando e tentando e tentando e tentando, você nunca conseguir de fato. Sempre com medo de perder e sempre com medo daquilo que Deus vai fazer em relação a nós. Os fariseus viam a sua salvação como uma conta bancária. Se você fizer coisas boas, você está colocando dinheiro lá na conta. Se você peca, dinheiro está sumindo da sua conta. E no final da sua vida, se você morrer no vermelho, você vai para o inferno.
E quem garante que você está no vermelho ou você está no azul, por assim dizer? Isso só dá positivo ou negativo. Você nunca tem garantia nesse caminho de escravidão. Então você tem que ficar o tempo todo fazendo coisas, reparando coisas, suplicando a Deus, porque você nunca tem garantia de que foi o suficiente. É como Lutero, antes da conversão, ele ia vez após vez ao confessionário, confessava tudo o que ele podia. Se ele esquecia alguma coisa, no caminho de volta ele virava e imediatamente voltava para lá. E sabe o que é pior? Ia ter que voltar no dia seguinte. Ia chegar antes de dormir e ia pensar, amanhã de manhã eu tenho que voltar lá. Porque eu pequei de novo. Isso não é vida, gente. Isso é escravidão. Isso não é liberdade. A liberdade cristã não é a liberdade de um moleque, de um adolescente. É a liberdade de uma pessoa madura. Um adolescente quer liberdade para fazer o que ele quiser. Uma pessoa madura quer liberdade para viver de fato uma vida digna. Um escravo quer uma liberdade para cuidar bem dos seus filhos, para cuidar bem da sua família, para que aquilo que ele trabalha, se esforça o dia inteiro, não vá para outra pessoa, mas vá para as pessoas que ele ama. Essa liberdade que Deus nos chamou, de nós sermos pessoas maduras em Cristo. Pessoas que agora decidem viver do jeito certo, não porque são obrigadas a isso, mas porque entendem que esse é o melhor jeito. Porque entendem que isso é de fato a vida para a qual eles foram criados e foram redimidos em Cristo. A sua vida é a vida de uma pessoa livre ou a vida de um escravo? Em Cristo, você pode ser livre. Venha para Cristo e você será livre. Deixe o fardo para trás, o fardo dos seus pecados, o cansaço de tentar merecer aquilo que Deus pode te dar. E descanse em Deus. E chame outros a descansar em Deus também, outros que têm vivido nessa angústia de tentar e saber no seu íntimo de que não fizeram o suficiente. Essa é uma vida desgastante, essa é uma vida indigna. E Cristo veio para nos libertar dela. Mas aí nós poderíamos pensar, bom, seus problemas então acabaram, não tem problema nenhum mais para quem vem a Cristo. Em relação a Deus, não. Mas quando nós deixamos um grupo, isso não é tão fácil assim. Esse mundo, por assim dizer, é duas grandes descendências. Jesus já disse lá em Gênesis 3,15, a descendência da serpente, a que é guiada por Satanás, é aquela que é filha da mulher, aquela que é guiada por Deus. E uma persegue, a da serpente persegue a da mulher. Isso aconteceu com Ismael e Isaac, isso acontece na época de Paulo, isso acontece ainda hoje. Versículos 28 até o 31. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaac. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne, perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Então veja, quando nós não seguimos aquilo que as pessoas querem que nós sigamos, dificilmente as pessoas vão deixar sem fazer nada. Se é na escola e você não segue aquilo que o seu grupo costuma fazer, você vai acabar sendo excluído. Você vai acabar sendo debochado. Se você seguia por um caminho que a sua família não concorda, vai haver dificuldades. Se você estava num caminho de vida, no caminho de uma religião, você sai e as pessoas talvez virem a cara para você. E não queiram nem sequer cumprimentar mais você na rua. Pessoas que visitavam a sua casa dão as costas para você. Eu já vi esse tipo de coisa acontecer. E ele diz que isso aconteceu naquela época. De fato, Ismael, percebendo agora que Isaac era o filho, o verdadeiro herdeiro, ele sendo ali um rapaz ali de uns 12 anos de idade, adolescente, começou a tratar mal o seu irmão mais novo. A tal ponto que Sara não aguentou mais e falou, manda embora essa mulher, manda embora esse garoto. E aquilo foi pesado no coração de Abraão.
Mas Deus falou para Abraão, não considere isso uma coisa ruim, porque ele não vai ser herdeiro junto com Isaac. E aí o texto que nós vimos é a ordem de Deus para Abraão. Mas há duas descendências sobre a face da terra, meus irmãos. E veja, não é que a descendência da serpente ela seja depravada no sentido claro da palavra. Pode ser um povo que seja religioso, mas que não depende de fato de Cristo. E que um se coloca contra o outro, debochando, atacando e perseguindo. E a gente vê isso acontecendo, né? Bombas sendo lançadas em igrejas, perseguições, mortes. Isso pode acontecer no meio de um seio familiar também. Jesus, citando Miqueias 7:6, ele diz lá em Mateus 10:34, não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os de sua própria casa. Isso acontece, às vezes, nos laços de sangue mais íntimos. De pessoas que estão em duas condições espirituais diferentes, mas que são do mesmo sangue, da mesma família. Uma está contra a outra. Em alguns lugares do mundo isso atinge graus extremos. De irmãos colocando fogo em irmãos por causa da religião. De pais expulsando seus filhos de casa e dizendo que não tem mais filhos. Mas isso pode acontecer também no ambiente como o nosso país, em que um vai colocando problemas para o outro, atacando o outro. E no cerne daquilo está o fato de que um não concorda com os caminhos do outro. E por que isso acontece? Porque um segue um caminho da escravidão, da carne, do pecado, o outro foi trazido à salvação pelo Espírito. Isso pode acontecer no meio da igreja. Às vezes nós vemos uma politicagem no meio da igreja, a gente se assusta e fica decepcionado com a igreja. Mas muitos daqueles que se envolvem numa politicagem no meio da igreja, possivelmente nem salvos são. Estão criando problemas ali porque vivem uma falsa visão de escravos. E acham que se não for daquele jeito da escravidão dele, toda a igreja vai para água abaixo. As pessoas não vão ter um caminho bom, porque elas são escravos daquilo. Mas há uma perseguição, agora nós temos que entender isso, faz parte. Mas aquele que é fiel a Deus, aquele que é livre, esse será herdeiro para sempre. E nós somos chamados a viver dessa forma, como herdeiros de Cristo, reconhecendo isso. E não há, de fato, como nós fugimos disso o tempo todo. Lutero disse, quem quer que não deseja ser perseguido por Ismael, não deveria dizer que é um cristão. Lutero experimentou isso na carne. Ele chamou a igreja a confiar na graça de Cristo. Qual foi a reação? Perseguição, ele quase foi morto. Não apenas uma vez, mas várias. Cristãos foram mortos porque anunciaram a liberdade na graça de Cristo. Foram perseguidos por causa disso. Um contra o outro. Muitos fugiram para outros lugares. Mas qual deve ser a nossa atitude quando nós fomos perseguidos? E aí Lutero, logo um pouco antes, ele diz, né? Ismael tem que perseguir Isaac, mas Isaac não deve perseguir a Ismael. A nossa atitude não é fogo contra fogo, não é pagar o mal com o mal. É entender que nós seremos perseguidos, mas é pagar o mal com o bem. Orar por essas pessoas e pregar-lhes o Evangelho. Agora, nem tudo que o cristão sofre é perseguição. Pode ser que você esteja sofrendo por causa dos seus próprios pecados. Você fez coisas erradas e agora as consequências vêm. Por isso Pedro nos chama a nós não sofremos por fazermos o mal, mas por sermos fiéis a Cristo. Agora, você tem sofrido por causa da sua fidelidade a Cristo? Permaneça firme em Cristo. Mas entenda que um dia Cristo vai libertá-lo. Então fique firme até que isso aconteça. Não perca a sua esperança. Mas você tem sofrido por causa dos seus pecados? Então arrependa-se, os abandone, restitua o que tiver que ser restituído, busque o perdão de Deus. E no tempo certo Deus o restaurará. Mas lembre-se sempre
daquilo que Jesus disse: o mundo os odeia porque me odiou primeiro. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Nós passaremos por dificuldades por causa da nossa herança espiritual em Cristo. Mas a vitória já nos foi dada. A herança não será tirada de você. E um dia você receberá plenamente. Por isso, o chamado de Paulo é nós ficarmos firmes nesse caminho. Capítulo 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Qual é a tentação, meus irmãos, quando você é perseguido por alguém? E você acha que não vai dar conta? É você dançar conforme a música, é você seguir conforme aquela pessoa segue. É você dizer, ok, você venceu, eu vou ser do seu time agora. Eu vou fazer do seu jeito. Eu vou seguir conforme a comunidade diz. Eu vou abandonar a Cristo. Para manter o meu relacionamento, eu vou fazer do seu jeito. Eu vou seguir os seus caminhos, vou seguir as suas regras. Para não ter problemas na igreja e não perder o meu ministério, eu vou fazer do jeito que você está dizendo que tem que ser feito. Nós temos que ser fiéis a Cristo. Porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou, para vivermos liberdade, mas nós não podemos abandonar a liberdade para voltar a um caminho de escravidão. Nós não podemos voltar a um caminho de depender da nossa obediência a Deus para termos algo da parte de Deus. Nós temos que ser firmes nessa liberdade, porque a herança nos espera, porque é Deus quem nos recompensa. Os homens podem se colocar contra nós, e muitos ficarão, mas aquilo que nós recebemos é maior do que o mundo pode dar. E o mundo não pode tirar aquilo que Deus tem nos dado em Jesus Cristo, nosso Senhor. A sua vida é de um escravo ou de alguém livre. Pode parecer que a vida de um escravo é mais segura, porque você sabe onde está colocando seus pés. Mas é uma vida que desonra a Deus, porque você não está confiando em Deus, mas em si mesmo, na sua capacidade. A vida de uma pessoa livre pode parecer não recompensar de fato, mas a de um escravo você encontra segurança no meio daqueles que também são escravos. Mas é uma segurança que vai acabar na volta de Cristo. Mas a segurança do filho é de ter um lar paterno, um lar no qual nós podemos nos refugiar, isso para todo sempre. Para onde seus caminhos têm te levado? Para a herança eterna, para Jerusalém celestial? Ou para essa Jerusalém desse mundo, que será destruída na volta de Cristo? Que a sua proteção, que a sua vida esteja em Cristo. Deixe de lado aquilo que as pessoas vão dizer, o modo como elas vão tratar você, isso não importa. O que importa é que o Cristo já fez para trazer salvação àqueles que nele creem. Ele veio para nos trazer a liberdade, porque em Cristo nós não somos escravos, mas nós somos livres. Vamos orar, meus irmãos, e pedir para Deus nos conduzir nesse caminho. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor, porque embora pecadores, nós fomos trazidos ao caminho da redenção em Cristo, o caminho da liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Que nenhum de nós volte ao caminho da escravidão. Isso seria tolice. Isso seria insensatez. Isso seria ir contra o Senhor ao não confiar na sua misericórdia e bondade. Que nós entendamos, Senhor, que muitas pessoas se colocarão contra nós. Que nós entendamos que as pessoas vão falar mal do nosso caminho. Vão dizer que nós estamos procurando um jeito de pecar, um jeito de andar contrário à vontade do Senhor, que nós nos desviamos do caminho certo, que nós nos perdemos, que vamos perder a nossa salvação, mas que o Espírito Santo nos assegure da realidade, porque a vida em Cristo não vem de nós seguirmos regras, mas de nós termos uma nova geração, uma nova criação pelo poder do Espírito Santo. E isso vem para aqueles que creem em Cristo, e a marca disso é um relacionamento de filhos para com pais. Nós clamamos a Ti, Senhor, como nosso Pai. Acalenta
o nosso coração, consola-nos os nossos sofrimentos, das perseguições que nós temos sofrido, e dá-nos o descanso no amor do Senhor. E usa-nos, Senhor, para chamar outras pessoas à liberdade em Cristo, para que elas se alegrem e cantem a Ti, Senhor, pela Sua boa obra. Aquela mulher que foi rejeitada, foi restaurada pelo seu marido. A estéril deu à luz a muitos filhos. Isso é maravilhoso, vem da parte do Senhor. Nós nos alegramos e adoramos o Senhor, porque tudo vem da Tua misericórdia, da Tua bondade, por meio de Cristo, morto, crucificado, mas ressurreto, e que será plenamente satisfeito no penoso trabalho de sua alma. É em nome de Jesus que nós pedimos e que nós agradecemos.